Boa noite a todos, nós estamos aqui no nosso canal Semente de Esperança e hoje é uma noite muito especial para cada um de nós, em que nós estaremos aqui aprendendo um pouco mais sobre as emoções, sobre superação, sobre como conduzir as nossas vidas e colocar as nossas vidas no lugar certo, como organizar. E para debater sobre a temática de hoje, que é o tripé que sustenta a humanidade, a fé, a esperança e o amor. Hoje eu vou estar aqui com a psicóloga Maria Cardoso. Ela vai falar um pouco sobre comportamento, sobre fé, esperança e amor. E já para dar início aqui, eu escolhi algumas frases dela que eu acho muito importante compartilhar com vocês. Eu gostei muito dessa frase porque o nosso canal ele já fala sobre fé, sobre esperança e diz assim: a cada amanhecer, uma nova oportunidade. Protagonize seu momento, saia da plateia, celebre a vida, troque ideias, tenha autoestima. A nossa psicóloga que vai estar conosco, ela fala sobre o comportamento, ela fala sobre realidade, sobre questionamento, sobre superação, como protagonizar a vida e que muitas barreiras estão dentro de nós. Ela é pastora, psicóloga, é especializada em clínica fenomenológica existencial em formação. E eu tenho certeza que essa conversa que nós estaremos hoje será muito edificante. E ela é esposa de Marcelo de Oliveira. O seu filho é Ítalo Joabe. E a frase que ela mais gosta é: não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz daquilo que fizeram com você. Eu já quero aqui dar início, eu quero dar a paz do Senhor para todos vocês. Eu quero dizer que é uma honra nós estarmos aqui no nosso canal Semente de Esperança com a psicóloga Maria Cardoso, de Manaus, que aceitou o nosso convite. E eu sei que será um papo muito bom, muito edificante. E eu quero te convidar para você compartilhar esta live. De repente pode edificar a fé de alguém, pode modificar a vida de alguém, porque pode ter certeza, quando nós compartilhamos coisas boas, sempre ajuda a melhorar a vida de alguém. Então é esse o nosso objetivo, que nós estamos aqui para poder levar o melhor até você e estimular mais a sua motivação, a sua esperança. E eu quero dar boa noite a vocês que estão entrando agora e mais uma vez pedir para vocês compartilhar esta live. Eu vou agora fazer a nossa conexão com a nossa psicóloga e eu tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável para cada um de nós. Você que está aí conectado, coloque aí o seu nome para a gente estar aqui interagindo. A gente está aqui tentando conectar aqui com ela. Vou pedir para a senhora sair do Facebook e entrar de novo, que deu aqui um probleminha. Maria, a gente tentar fazer essa conexão. Sai do Facebook e entra de novo para a gente tentar aqui fazer a conexão, tá com um probleminha. E aí você pode interagir nesse momento, coloca aí o seu nome, enquanto a gente tenta aqui conectar com a psicóloga. Maria, eu vou pedir para a senhora sair do Facebook e entrar de novo para a gente... Pronto, agora eu consegui visualizar aqui a câmera. Vou mandar aqui a solicitação. Está aqui tentando se conectar. Tá dando só um eco. Tá dando só um eco. Se a senhora puder colocar os fones. Colocar o som? Os fones. Os fones. Tá, só um minutinho. Que aí eu acho que vai ficar melhor. Que aí eu acho que vai ficar melhor.
Peraí, rapidinho que eu vou pegar meu fone aqui, tá? Tá certo. Tá certo. Onde tá meu fone? É o meu? Aqui, já coloquei rapidinho. Desculpa, Vocês que estão porque aí, Vocês que estão aí, pode compartilhar essa live e vai ser muito edificante pra gente. A gente já conseguir conectar aqui com a nossa psicóloga de Manaus, que de início, assim, ela já recebeu o convite e ela tem muito o que compartilhar, né? ficou Pronto, eu já melhor queria que a agora a minha senhora voz? ficou melhor. Eu queria que, Ah, legal. iniciando, que a senhora falasse um pouco sobre essa sua formação, né? Que a senhora é especialista em clínica fenomenológica, existencial e informação, para a gente entender um pouquinho o que a senhora faz. Sim, eu acho que você já me apresentou para o público, né? Eu estava dando. Eu não peguei o início, mas eu vi que você já estava falando um pouco sobre mim. Eu me chamo Maria Cardoso, eu sou psicóloga, eu estou fazendo uma pós-graduação em clínica fenomenológica, né? Existencial. O que que a fenomenologia ela leva em consideração? O fenômeno que o sujeito ele se depara com esse fenômeno. E a fenomenologia existencial, ela dá ênfase à existencialidade da pessoa. Nós acreditamos que o sujeito, quando ele vem ao mundo, ele dá significado à sua vivência. E diante disso, existem diversas possibilidades para esse sujeito. Por isso que aquela frase de Sartre que eu compartilhei com você, que é: não importa o que fizeram com você, mas o que você faz daquilo que fizeram tem um significado muito grande. Porque muitas vezes alguém faz algo de mal na nossa vida e nós deixamos isso reverberar. Deixamos isso ter um potencial na nossa vida e vamos sofrendo por muitos e muitos anos. Aí eu pergunto para a pessoa: você vai continuar esse sofrimento até quando? Ou você vai dar uma da sua vida? Isso, que nós temos diversas possibilidades, que nós somos ser em construção, certo? Isso, muito bom. Essa questão das mídias sociais, né? Porque é bem atual. Como é que a senhora tem usado essa mídia social para trabalhar o que a senhora faz hoje? Então, a mídia social para mim tem sido uma bênção, né? Como eu falei para você, eu já trabalhava antes mesmo da minha formação, já trabalhava com pessoas, eu já tinha essa afinidade em trabalhar com pessoas. Só que antes da mídia nós trabalhávamos com grupos, né? Grupos específicos. Depois da mídia nós podemos alcançar diversos públicos. Então, eu tenho usado essa ferramenta como algo benéfico na minha vida. Eu uso o meu Instagram como divulgação do meu trabalho, né? Quem quiser me seguir, eu estou no Instagram pelo psicóloga Mary Oliver. Lá eu faço a divulgação de todos os meus trabalhos, né? As minhas lives, os meus projetos, que eu trabalho em diversos projetos. E o Facebook é muito mais pessoal, eu uso como algo pessoal, eu mostro um pouco da minha vida, da minha família, né? Então, assim, tem sido uma ferramenta muito útil para mim essa mídia social, tanto o Facebook quanto o WhatsApp. A gente vai usando e vai reverberando e vai mostrando aquilo que nós sabemos fazer e compartilhando, que eu acho muito importante o compartilhamento. Legal. Eu separei aqui alguns tópicos que eu assisti nos vídeos da senhora para a senhora falar em poucas palavras o que é que isso representa. É comportamento para a senhora? O comportamento é algo aprendido. E muito importante nós sabermos lidar com algo que nós aprendemos, porque quando nós nascemos em uma cultura, né? Nascemos com hábitos, e os hábitos eles precisam ser reaprendidos. Bruno, eu vou até te fazer um pedido. Quando você vê que eu estou falando demais, você dá uma... Sabe, porque eu sou um pouquinho faladora. Quando eu começo a falar... Então, assim, um comportamento, para mim, é muito importante que o sujeito ele comece a reavaliar o seu comportamento. Porque nós aprendemos diversos comportamentos a partir do momento que nós somos inseridos na sociedade. Não é verdade? Então, a partir desse momento, eu tenho que avaliar qual o comportamento adaptativo e o comportamento desadaptativo que eu estou usando e desenvolvendo meus papéis sociais. Eu espero que eu tenha sido clara com relação ao comportamento. Sim. Realidade. Realidade é o meu agora.
entendeu? Eu vivo a realidade como algo muito importante na minha vida, porque eu sempre falo disso, sobre o realismo e o idealismo. Eu não sei se você viu algumas palestras minhas que eu falei muito sobre a idealização. Quando eu idealizo algo, eu passo a ter um sofrimento psíquico muito grande. Então, eu preciso fazer a minha realidade ser verdadeiramente real. Então, para mim, a minha realidade é presentificar o aqui e o agora. Questionamentos. Muito importante. Nós devemos ser questionadores, né? Quando se trata de algo científico, quando se trata de algo plausível, nós temos que questionar. Quando se trata de fé, nós temos que ir devagar, né? Porque tem o âmbito da fé também, que é inquestionável. Nós sabemos que a fé, ela é o fundamento das coisas que não podemos apalpar, né? Mas quando se trata da ciência, nós temos que ser bastante questionadores, sim. Eu percebi que na fala da senhora, a senhora fala muito sobre protagonizar a vida. O que é que isso representa para a senhora? Olha, o protagonismo é algo que eu trago desde o início da minha carreira profissional. O que para mim é protagonizar? É esse sujeito entender que a vida é dele, né? E que ele foi inserido nesse ambiente da existência, e a existência, quem dá sentido a ela é ele. A partir do momento que ele outorga ao outro o direito da vida, ele está abrindo mão, ele está agindo de má fé. Segundo Sartre, a gente age de má fé quando a gente abre mão da nossa liberdade, porque nós somos seres livres, né? Então, assim, o protagonizar é isso, eu pegar a rédea da minha vida, entender que eu tenho que aprender a lidar tanto com a alegria quanto com a tristeza. Não idealizar uma alegria disfarçada e viver um sentimento por trás dele de insatisfação. Isso. E as barreiras dentro de nós, como é que nós podemos lidar? Eu sempre digo que são as barreiras invisíveis, né? Eu trouxe uma fala bem legal num dos minhas lives falando sobre essas barreiras invisíveis que são as mais difíceis de lidar. Porque você comentou para um público que eu sou deficiente, que eu ando de cadeira de roda desde 9 meses. Então, assim, as barreiras físicas, para mim, elas não foram muito difíceis. Porque barreira física tem alguém que te carregue. Tem alguém que te deu um empurrãozinho quando você pede ajuda, essa pessoa vem e te ajuda. Agora, as barreiras invisíveis, elas são barreiras que elas são implacáveis e elas lhe detonam a sua vida quando você não sabe lidar com ela. E só tem uma pessoa que pode lidar com as barreiras internas, é você mesmo. A partir do momento que você detecta quais são essas barreiras, entendeu? Trocar ideias. Muito importante. É compartilhamento, que eu falei para você, né? Isso. Eu acredito nesse compartilhamento. É uma pergunta assim que todos que estão aqui, a gente sabe que a gente passa por uma mudança de mentalidade, a gente passa por instabilidades, né, tanto internas como do mundo externo. E aí eu quero fazer uma pergunta, como se manter estável no meio do caos? Essa pergunta é bem interessante. E outra, e bem subjetiva. Tem muita gente que não sabe se manter estável. Primeiro porque para mim saber o que é estabilidade, eu tenho que saber o que significa instabilidade. Trabalhamos com 2 pontos da nossa se sentir forte sempre, você está com problemas também. Então você tem que aprender a lidar com as suas fraquezas iniciais e logo em seguida entender quais são as barreiras que você vai ter que ultrapassá-las, né? Então, assim, para você lidar com essa estabilidade em meio ao caos, primeiro você vai ter que detectar quais são o caos. O que é o caos para você? O que significa o caos para você? Porque em meio ao caos sempre há uma aprendizagem. Então, primeiro, para me manter estável, eu tenho que compreender o que é caos. Segundo, eu tenho que entender que eu tenho fraqueza. E eu aprender a lidar com as minhas fraquezas é fundamental para me tornar uma pessoa estável. Espero ter sido claro, Pronto, né? aí eu quero Olha, você já dar pode início aqui, questionar, né? tá? Tá certo. Eu acho que já deu para entender, porque o meu objetivo era descontrair no começo para a gente poder entender, se conhecer um pouco mais. Mas aí eu já queria deixar já para a senhora ter essa liberdade de sustentar a humanidade, a fé, a esperança e o amor. Esse tema é um tema bem importante para a época que nós estamos passando, que foi mesmo no início da pandemia que eu vim fazer uma análise sobre esses três conceitos que é usado no âmbito religioso e tem sido um dos sustentáculos da religião, né? Porque Paulo mesmo falou, ora,
subsistirá a fé e a esperança e o amor, e o mais importante é amor. Então, a psicologia e a ciência em si, ela se desvinculou um pouco da religião para ela pegar um status de ciências, entendeu? Para ela ser mensurada. Então, aí esse desvincular fez com que a gente não acreditasse mais nesses três componentes. Eu chamo de componente. Por quê? Eu trouxe isso numa live e eu fui requisitada a falar várias e várias vezes. Antes da ciência, nós já havíamos algo que sustentava o indivíduo. E o que o indivíduo acreditava? Ele tinha que ter esperança para que o amanhã, para que ele pudesse ter um amanhã, porque ele vivia para a própria subsistência. Ele buscava a subsistência dele que na caça, na pesca, não é verdade? E até mesmo para ele lidar com inserido, porque nós não tínhamos tanto comodismo no momento que o ser humano ele foi criado, porque eu acredito no criacionismo, tá, Bruno? Eu acredito sim no criacionismo, acredito que existe um Deus que está lá em cima, que deu capacidade para o homem, e esses componentes foi criado pelo próprio Deus para nos dar o quê? Para dar pulsão para a nossa vida. Então eu não posso abrir mão desses, eu digo que é um tripé, o nosso sustentáculo, é eu acreditar. Então eu comecei a fazer um questionamento, sim, por que a religião ela usa tanto a fé, a esperança e o amor, e nós, cientistas, pessoas que estudam, não nos deparamos também com essa substância que faz uma mola propulsora para o indivíduo? Então, esse tema eu trago e gosto muito de fazer reflexões. Você já parou para pensar que para você fazer uma vacina, como hoje nós estamos precisando de uma vacina que venha combater o coronavírus, né? Que é um momento pandêmico que está levando todo mundo uma calamidade. O que é necessário? Eu ter esperança, entendeu? Eu tenho que acreditar. Mesmo contra todos os fatores negativos que estão surgindo, se eu não tiver esperança, eu não vou ter o impulso para fazer aquilo. E depois da esperança, eu tenho que ter fé e acreditar naquilo que eu vou colocar para fazer. Por exemplo, assim, eu vou colocar em teste um tipo de organismo, né, um tipo de vírus, para que ele venha combater e dar força para o meu anticorpos. Eu estou usando isso porque é o que está acontecendo na nossa atualidade. Você consegue compreender? Então, esses três componentes, ele é muito importante, tanto no âmbito religioso, quanto no ambiente psíquico. Eu vou te falar por quê. Porque quando um sujeito vem em sofrimento para dentro de um consultório, ele perdeu a esperança, ele perdeu a fé e, consecutivamente, ele não consegue se amar. Quando eu falo desses três fatores para eles, eu levo em consideração esse sujeito, onde ele está inserido, a sabe, com relação a esses três fatores. E através de técnicas, a esperança, para que essa pessoa venha acreditar, ela venha acreditar que ela tem potencialidade. E começo a partir daí fazer com que ela potencialize o que ela já tem interno. Eu acredito, Bruno, que a fé é algo que foi compartilhado por Deus com o ser humano. Você entende? Porque até a fé, entendeu? A fé, ela vem pelo ouvir. Então, assim, nós, como profissionais, inconscientemente, nós fazemos com que esse sujeito comece a desenvolver a fé, a esperança e o amor. O amor próprio. Porque, assim, se eu não consigo amar a mim mesmo, porque muitas vezes nós perdemos o controle, Bruno, é porque nós deixamos de nos amar, nós deixamos de nos valorizar. Entendeu? Então, esse componente ele é tão importante para a religião, né? Como também para o sujeito que acredita na ciência. Então, esse componente... Sim. Eu queria que a senhora contasse um pouco também essa parte da superação, né? Para quem está entrando agora, a gente está aqui com a psicóloga Maria Cardoso. Ela vai falar agora um pouco sobre a superação, porque ela teve poliomielite muito cedo, com 9 meses, e ela é cadeirante. E aí eu queria que ela falasse agora, a gente estava conversando e teve todo um processo, né, que a senhora teve que superar. Eu queria que a senhora falasse agora. Sim. Inicialmente eu tive que superar a mim mesmo, né?
superação, a gente pensa sempre no olhar do outro. O olhar do outro, ele sempre é um tabu para quem sofre de alguma deficiência, tem um problema relacionado à cor, né? Porque é o famoso preconceito, né? Mas para me lidar com esse tal preconceito, eu tenho que entender que eu tenho minhas dificuldades. Eu tenho que compreender qual é ela e trabalhar em cima dela. Então, a primeira superação que eu tive que ter foi me vencer, entendeu? Vencer os internos, como você trouxe inicialmente. Esse obstáculo interno era o olhar que o outro tem sobre mim, o pensamento que o outro tem sobre mim. Então isso eu comecei a fazer muito cedo, quando criança ainda, porque a minha mãe ela faleceu, eu tinha 16 anos. Mas a minha mãe, ela foi uma psicóloga sem ela ser formada, porque ela sempre me ajudou com relação a isso, entendia? Às vezes eu chegava em casa triste porque alguém mangava, né? Alguém falava algo e sentia vontade de não ir para a escola. Ela dizia, não, minha filha, você tem um potencial, você é uma pessoa inteligente. Sabe, essas palavras me faziam mudar o pensamento. Então é por isso que é importante quando eu começo a me superar e me conhecer. Ela dizia o seguinte, você tem todas as dificuldades possíveis, mas você tem potencial suficiente para conseguir ultrapassá-las. E isso me deu esperança. Eu trago de novo os componentes importantes, entendeu? Então, eu superei a mim mesmo e depois o obstáculo físico. Como eu falei para você, eu adquiri a paralisia infantil com 9 meses de idade. Então, eu nunca soube o que é andar, entendeu? Então, sempre os obstáculos foram surgindo, os físicos, né? Como eu falei, o olhar do outro também, ele nos ajuda a nos dar um pouquinho de impossibilidade, porque o outro, ele quer te menosprezar, o outro, ele quer dizer para ti que tu é um coitadinho. E se tu pegar essas palavras, você vai se sentindo coitadinho. É muito importante, Bruno, as pessoas que estarem nos ouvindo estão participando da live, entender que o que você pensa de você é muito importante. O que você analisa sobre você é muito importante. E muitas vezes eu deixo o outro como falar mal de mim, porque eu acredito que o outro está falando a verdade de mim. Entendeu? Porque se eu conheço as minhas imperfeições e eu me conheço, o obstáculo é fichinha. Esses obstáculos, sabe? O que eu tive que fazer? Eu vou só eu vou correr um pouquinho para não tomar muito tempo. Olha, eu tive que superar, ir para a aula, né? Meu ensino fundamental de cadeira de roda, eu sempre me empurrei sozinha. Eu ia num calor, num sol tremendo. Lá na minha escola não tinha adaptações, como hoje nós temos adaptações. É obrigado os prédios terem adaptações. Antigamente não era obrigado. Então, eu tive que passar por tudo isso. Quando eu terminei meu ensino médio, meu ensino fundamental, eu não fui direto para uma faculdade, não. Porque eu casei, eu tive um filho. Então, assim, eu tive que passar por todos esses processos para me decidir a me inserir novamente nesse âmbito de uma graduação. E chegando lá, o meu maior obstáculo foi que, primeiro, eu já tinha passado 12 anos sem estudar. Eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo dentro desse ambiente se eu não sei mais de nada? Só que aí depois, aquela coisa que foi surgindo dentro de mim, sabe? Eu dizendo para mim mesmo todo dia, eu acredito em mim, eu sei que eu sou capaz. É um dos sonhos. O meu sonho pessoal era ser psicóloga, né? E eu me agarrei nisso ao ponto de hoje, como eu disse, quando eu terminei minha graduação, eu escrevi no meu Facebook, eu consegui. Olha que palavra linda, né? E eu Você achei poder muito dizer assim, eu interessante, assim, consegui. que a senhora falou que Pode teve que falar. aprender a dirigir, né? E foi tirar a carteira, porque tinha muitas limitações. E de repente alguém pode estar assistindo que tem até medo de dirigir. E a senhora, com todas as limitações, a senhora superou esse medo. Sim, eu tirei meu carro, né? Aí eu tive que adaptar. Foi um processo um pouco distante, porque a adaptação veio do sul. Aí eu tive que esperar o carro chegar, adaptei o carro, fui aprender a dirigir sozinha, depois fui tirar minha carteira de habilitação. Olha como é um processo. Nós não devemos desistir dos nossos sonhos. É muito importante você entender que os teus sonhos, eles não são de ninguém, eles são teus. E muitas vezes você quer que alguém te dê força para você sonhar. O sonho é seu. José, eu posso falar um pouquinho da Bíblia, né? Pode Um falar, pouquinho da... pode ficar à vontade. José, ele falava do sonho dele para os irmãos dele e todos não acreditavam em José, né? Eles diziam que José era um menino que ficava sonhando coisa, que comia muito de noite, alguma coisa eles questionavam, mas José, ele não abriu mão daquilo que ele acreditava. E é muito importante você ter isso em mente, você não pode abrir mão do...
se tá no teu coração, você acredita no teu potencial, nada vai te parar, amigo. E nessa época de pandemia, né, assim, eu queria que a senhora falasse assim, algumas dicas para a gente tentar superar também, porque não deixa de ser uma superação, né? Sim, eu tenho feito muito atendimento online sobre ansiedade. Olha, o quadro de ansiedade tem crescido muito, não só em Manaus, tá? É todo o Brasil. Lógico que nós estamos passando pelo momento de crise mundial praticamente, né? Que essa pandemia, ela lastrou todo mundo, né? Então, assim, eu tenho atendido muita gente com crise de ansiedade. O que eu digo para as pessoas? Eu digo, olha, você nesse momento não pode fazer nada. Você não vai mudar essa situação. Nenhum de nós, nesse momento, não podemos mudar a situação porque nós não estamos com controle dela. O que você pode fazer é manter o seu controle nessa situação. Por quê? O que você tem que fazer? Ser seletivo com relação às informações, porque essas informações, elas nos deixam impotentes. Nós não podemos fazer nada. E por que eu vou absorver um monte de informação que eu não tenho capacidade de assimilá-las, né? Às vezes a língua trava. Então, assim, o que você tem que fazer? Seja seletivo, entendeu? Tá com um momento de ansiedade? Para, reflete, olha ao teu redor, vê se isso que você está sentindo é real. Tá, a pandemia é real, mas você está inserido no ambiente familiar, você está na sua casa, você está passando por um processo de estar próximo dos seus. Agradeça a Deus porque você tem família e a sua família está protegida. Ah, mas na minha casa aconteceu algo que afetou minha família, sim, mas você está bem. Nós sempre temos, Bruno, que encontrar algo para agradecer. Porque quanto mais eu agradeço, mais coisas boas acontecem comigo. Você consegue compreender isso? Sim, sim. E Eu assim, eu queria que a achei senhora muito bonito. trouxesse... Sim, pode falar. Posso falar? Eu achei muito bonito que eu Pode. também fui lá olhar no seu Facebook, né? Você olhou no meu, eu fui também dar uma olhada no seu. Achei muito bonito aquela história sobre a sua mãe. Eu acompanhei, né, os vídeos, assim. Então, assim, você tá vendo que mesmo em meio àquela dificuldade, você encontrou força para dar força a ela, para dar ânimo, entendeu? Porque se nós pararmos e nós começarmos a nos lamentar, a situação ela toma uma proporção de caos muito grande, entendeu? É verdade. E agora eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, pode trazer uma história da Bíblia, que a senhora acha interessante compartilhar com as pessoas nesse momento. Ah, tá. É porque eu também sou psicóloga, mas eu sou pastora, tá, gente? Então, assim, eu sempre reflito um pouco sobre a Bíblia, porque a Bíblia é um manual muito bonito, é um dos livros que ela mexe muito com todo ser humano. Não tem um ser humano que diga assim, ah, eu nunca ouvi uma história da Bíblia, isso aí é impossível. Mesmo que não creia, mas já ouviu falar. Como eu estava falando para você, a história de José, né? Foi um rapaz que ele foi separado do seu ambiente familiar, ele foi humilhado, ele foi destratado, mas ele não abriu mão da fé, da esperança e do amor. Porque mesmo em meio a tudo aquilo que seus irmãos fizeram, quando ele teve oportunidade de vingança, ele não se vingou. Entendeu? Então, olha que amor bonito. Eu fui humilhado, eu fui jogado dentro de uma cisterna, eu fui tirado próximo do meu pai, que já era idoso. Ele poderia correr o risco de não reencontrar seu pai, entendeu? E ele estava com todo o poder de mandar matar os irmãos, porque ele era um homem de autoridade naquele local. Mas o que ele decidiu? Ele decidiu trazer todos os seus irmãos e proteger sua família. Então, é muito importante, nesse momento, você que está me ouvindo, você ter em mente que você fazer com que esse momento caótico se torne um momento que traga reflexão, conforto, tanto para você quanto para as pessoas que estão próximas de você, entendeu? Tenha isso em mente. Olha, eu acredito, Bruno, eu acredito assim, existe um Deus soberano, que ele está aqui, né, em cima da gente, protegendo, guardando, mas ele deu essa vida para a gente viver. Não comece a culpar Deus pelo que está acontecendo, ou se lamentar pelo que está acontecendo. Agradeça pelo que está acontecendo e peça de Deus, Senhor, me dá fé para continuar essa caminhada, porque a vida ela não vai parar por aqui não. Isso vai acabar, entendeu? Nós temos que continuar. E depois que tudo acabar? Como é que você vai sair dessa situação? Você vai sair cheia de problemas, cheia de patologias, cheia de transtornos mentais, porque você não soube ter controle nesse momento?
Então é uma reflexão para você fazer nessa noite, você que está nos ouvindo, você que está compartilhando, você que vai compartilhar esse vídeo, tenha em mente isso, que não deixe que a fé se acabe, não perca a esperança e ame não somente o outro, mas ame a você, porque você também é importante, porque a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, tá bom? Seu valor próprio, né? Que é o valor próprio, que é o amor. O amor, Bruno, o amor, ele não é algo, ele não é uma fórmula mágica. Sabe aquela fórmula mágica que eu te dou, aí tu bebe, aí tu ama, sabe? Não existe. O amor, ele é construído. Eu construo e ele é um posicionamento assertivo. Mesmo que o outro não seja aquilo que eu queira, mesmo que o outro não faça aquilo que eu queira, mas eu tenho que me amar, porque se eu me amo, as coisas ao redor, ela vai acontecer. Se eu me amo, eu te amo, sem nem te conhecer. Porque eu sei que tu é uma pessoa que tu ama, que tu tá vivendo nessa terra, tu tem as tuas experiências, eu tenho a minha, e eu me amo e sei como é importante as pessoas que estão ao meu redor. Você consegue compreender isso? Sim, sim. Interessante. Eu queria saber se a gente pode liberar para fazerem perguntas e a senhora ir Com respondendo. certeza. Pode ficar à vontade. Eu não Pronto, eu tenho, como queria eu agora falei, pode liberar o fazer espaço questionamento. para quem quiser fazer alguma pergunta. A gente está aqui com a nossa psicóloga, Maria Cardoso, e ele está aqui disposta para responder os questionamentos que vocês queiram fazer, vocês têm essa liberdade para fazer aqui. Eles têm alguém, eu acho que tão tímido. Ah, hoje tão tímida, é? É o Tão horário, é? tímidos. Eu vou te falar uma coisa, foi muito bom, assim, o teu convite, quando tu falou pra mim, assim, eu digo, poxa, muito legal, assim, eu tenho feito muitas lives, mas eu tenho feito com psicólogo, assim, fazendo um bate-bola, assim, e foi muito bom essa junção, porque eu sei que você é jornalista, né? Faz jornalismo? Então, assim, Isso. é bom Faço porque você sabe jornalismo. fazer o questionamento certo, sabe fazer pontuações, né? Então, foi muito bom. Eu agradeço Isso. muito por você ter me convidado. E, assim, mesmo que as pessoas não estejam com coragem de fazer agora, mas se elas fizerem algum questionamento e você quiser passar para mim, não tem problema nenhum, eu respondo tudo sobre a temática e sobre alguma temática que eles querem fazer e estão um pouco acanhados, né? Isso, é verdade. Mas é um prazer muito grande, assim, porque eu trabalho essa parte da fé mesmo, né, assim. E aí eu acredito muito nessa parte do amor. Eu levo esse amor para essas pessoas e sem bater de frente, né, que eu acho que é isso que a psicologia também trabalha. Porque eu acho que o amor ele pode transformar tudo. E eu aprendi muito, assim, porque antes, quando a minha mãe não passou por esse processo, eu acreditava que tudo era só com a fé. Não, eu vou orar, que vai passar, mas eu não tinha aquela empatia de dizer assim, não, o que a senhora está precisando que eu possa ajudar com a senhora agora? Né? Então eu bati assim muito de frente, a senhora poderia ter melhorado nisso, naquilo outro. Então eu tentei mudar nisso, e com esse aprendizado eu passo para as pessoas. Né? Então, assim, porque por incrível que pareça, a gente consegue ver as situações por outros ângulos. Né? Então, hoje em dia, eu consegui trabalhar isso em mim. E eu consigo assim, ajudar as pessoas com aquilo que eu errei, eu consigo assim, me consertar. Porque tem coisas que as pessoas não conseguem ver, né? Tem coisas que tá na cara da pessoa, e todo mundo tá vendo, mas a pessoa não ainda teve esse encontro, né? Então eu queria que a senhora falasse sobre isso, dessa Então, assim, quando questão, a né? pessoa do amor ou da pessoa não reconhecer, ela não consegue enxergar. Não consegue enxergar coisas que todo mundo às vezes consegue ver, mas a pessoa está numa situação tão difícil que às vezes não consegue nem dizer o que está sentindo ou pedir ajuda. Ah, entendi. Nesse caso, Bruno, a gente trabalha mesmo com a esperança que ela tenha uma autopercepção. Porque quando o sujeito ele não está apto, está passando, é porque ele não está preparado. Ele não está preparado no momento para lidar com aquela situação. E talvez ele já sabe o que ele está passando. Mas como ele não tem uma estrutura psíquica estável e como ele não tem uma estrutura sólida, ele pode surtar. Então o que ele faz? Ele usa mecanismo de defesa, entendeu? Para ele não lidar com certas situações que ele não tem capacidade no momento de lidar. O que você, como pessoas que estão ali compartilhando, tentando dar o apoio emocional, um apoio de amor mesmo, o que a gente tem que fazer? É esperar esse sujeito se perceber.
e dar essa palavra de incentivo. Olha, você tem capacidade. Assim, porque assim Bruna, a gente ouve Isso tem um muito. tempo também, né? Tem que ter muita paciência Tem um também, né? tempo, o tempo da pessoa é muito importante. É por isso que eu ia falar para você, esse ouvir é muito importante. Às vezes o outro não quer que tu fale. Entendeu? Ele não precisa mais de fala, porque ele já sabe o que ele tem. Porque nós, seres humanos, mesmo que nós não percebamos, nós temos nossos conflitos internos. Então, assim, ele já sabe o que ele tem, ele só quer ser ouvido. E através da fala dele, ele vai se perceber. Entendeu? Verdade. A gente consegue ajudar mais quando a gente trabalha essa escuta, né? E a gente Essa pode trabalhar no escuta. dia a dia, com quem convive com a gente. Sim. Né? E quando você começa a ouvir o outro, você começa a perceber que esse outro, ele é você. Entendeu? Porque você já tem Verdade. maturidade e você já passou por isso. Só que É você verdade. também teve seu tempo, né? Então o outro vai ter o tempo dele. E quando a gente amadurece nesse âmbito, a gente passa a ter, sabe o quê? Mais assertividade com esse outro, um comportamento assertivo. Não julgar ele pelo que ele está passando, não discriminar o que ele está passando, você entendeu? Isso é muito importante. E o processo da dor, o quanto a dor nos ensina, mas para a gente poder aprender com a dor, a gente precisa nos dar a oportunidade de aprender, né? Então, assim, é você não se olhar como vítima, mas você tentar extrair o que você pode superar através da dor, né? Não se vitimar, né? Eu digo assim, É, porque o ser humano, ele é um ser maravilhoso, ele tem todo o potencial do ser humano está dentro dele. A ferramenta que todos nós precisamos é interna. E assim, o sofrimento ele é inevitável, porque a angústia, ela faz parte do aprendizado. E nós não sabemos lidar com a angústia. Nós sofremos porque nós não temos aquele momento de aguentar aquela dor, porque a angústia ela passa. E depois que você souber ressignificar ela, você amadurece. Quando você se sente, eu sempre digo assim, Bruno, em todas as minhas lives eu falo o seguinte: você sabia que quando todos forem embora vai ter alguém com você? Aí a pessoa questiona quem? Você. Você é a única pessoa que vai estar perto de você. Agora, se você não gosta de você, se você não se valoriza, se você não se percebe como pessoa que é importante para você mesmo, você nunca vai se sentir bem na solidão. Entendeu? Porque eu me sentir desamparada é necessário. Porque quando tu se sente só, aí sim vem o teu crescimento. Entendeu? Porque eu sempre outorgo ao outro direito a minhas escolhas. Vamos dizer assim, tu tem uma escolha a fazer, mas tu dá a outra pessoa te dá as tuas respostas. Sabe por que muitas vezes você não faz não responde por você, você não escolhe por você, porque você não vai ter ninguém para culpar se você errar. Então é por isso que muitos de nós preferimos dizer ao outro, ei, o que do que eu devo fazer? Eu não dou conselho, gente, não me peçam conselho. Alguém chega no meu direct e diz, doutora, uns me chamam de Maria Cardoso, a senhora poderia me dizer o que eu posso fazer? Olha, eu não faço autoajuda, não faço aquela psicologia da autoajuda, não. É confronto, é você entender que as responsabilidades são suas, é você entender que as escolhas vão gerar perca. E quem deve escolher não sou eu por você, é você mesmo, entendeu? É isso que a minha linha teórica me dá subsídio para mim entender que esse ser humano, ele é um ser de responsabilidade, você entende? sim. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o mundo pós-pandemia, né? A gente sabe que vai haver assim uma mudança de como enxergar o outro, de como valorizar mais o outro, de como realmente valorizar os relacionamentos. O que é que a senhora acha que pode estar melhorando? Eu penso assim, sabe, Bruno? Até comentei uma vez com alguém, ela disse, é normal discordar, isso é maravilhoso. Eu amo a discordância, né? Mas eu disse assim, que nunca mais nós vamos ser os mesmos. Ninguém vai ser o mesmo. Teve perca, teve muito luto, teve coisas que nós não vivenciamos. Já existiu pandemia? Sim, sim, lógico. Antigamente existiu várias pandemias. Um momento onde tem diversas tecnologias, a ciência está muito avançada. E olha o que aconteceu, entendeu? Mesmo com tanta tecnologia, nós vivenciamos dores, percas irreparáveis. Então, o mundo não volta a ser como era antes. Não tem capacidade para isso. Agora sim, tem muitas pessoas que vão estagnar, porque não vão saber lidar com esse processo de luto. Porque o luto é um processo, né? Aí você Verdade. vai ter que aceitar essa dor. Essa dor ela é necessária. Para quê? Para você se tornar uma pessoa diferente.
para você ver que o outro é tão importante quanto você. Muitos de nós, depois dessa pandemia, vai sair sim muito magoado, vai ser muito questionado, mas voltar a ser o mesmo não. Você já ouviu falar nessa palavra resiliência? Sim, sim. Já? Essa palavra, eu trouxe ela no meu TCC e eu falei sobre ela, porque o que é a resiliência? É a capacidade de eu passar pelo momento estressante e me tornar uma outra pessoa, entendeu? É eu passar por esse processo. Então, nós vamos aprender a ser pessoas resilientes. Acredito que a pessoa que se deixar esse processo, ser um processo, mesmo que dolorido, mas ele aguentar, ele vai sim sair de uma forma diferenciada. Eu queria assim, que a senhora desse assim, uma dica para quem nesse momento vai assistir ou que está assistindo, que está passando por um sofrimento muito intenso, muito doloroso. Um luto, uma perca, uma preocupação, porque a gente sabe que também é um momento de muitas percas, né, essa Sim. pandemia. O que, é que a senhora diz para essas pessoas? Olha, nós estamos vivendo no momento que nós estamos saindo do isolamento social, Eu sempre falo nas lives para a gente sair com cautela, com precaução. E assim, o momento pós-isolamento social vai ser um momento de reinserção nessa sociedade. Então, se em algum momento você perdeu, né? Se você perdeu um ente querido, se você está com um sofrimento psíquico, gerou a partir dessa pandemia uma ansiedade generalizada, o mais importante é que você entenda que nada que eu fale vai mudar sua dor. É até estranho falar isso. Nada que eu fale vai mudar sua dor. É o Mas se respeito, você né, com a estiver. dor do outro. É, o respeito. Mas eu sei que não deve ser fácil estar passando por esse momento. Busque passar por todas. Se foi um luto, busque passar pelas etapas do luto. Sofra o que você tem que sofrer. Essa pessoa que foi embora, ela sempre vai estar com você na sua memória. Entendeu? Ela sempre vai estar com você no seu coração, nos seus pensamentos. Pense assim, eu tenho um pensamento, vou compartilhar com você. No dia do teu nascimento, no dia do nosso nascimento, nós já temos o dia determinado da nossa morte. Eu penso assim, mas eu não sei no que você acredita, mas eu acredito assim. Eu sei que no dia que for o dia de eu ir, eu vou, entendeu? Então vamos ter isso em mente de que nós nascemos e nós temos a nossa existencialidade e nós vamos embora, porque nós estamos de passagem aqui. Só que nesses 2 momentos nós não temos controle. Se você perdeu alguém muito querido e nesse momento você está passando por um momento muito doloroso, entenda, você está vivo. E eu tenho certeza que a pessoa que deixou esse mundo, ela queria que você vivesse o melhor momento, porque ela queria estar do seu lado. Então aproveite o que você tem, que é a vida. E a vida, ela é uma dádiva. Que é essa gratidão, né? Porque muitos queriam ter esse momento que a gente tem, né? E às vezes as pessoas ficam em casa tentando assim achar uma justificativa, ou querendo, como a senhora falou, culpar alguma coisa, olhar para o que perdeu, olhar pelo que não conseguiu, mas o principal a gente tem que é a vida, enquanto muitos estão no hospital, na Perdendo. UTI, querendo ver um familiar e não pode mais. Então, é para a gente valorizar mesmo. O objetivo da minha live realmente é fazer com que as pessoas pensem, reflitam e valorizem mais a vida, né? Assim, Sim. que é A vida fundamental. é o que eu te falei, Bruno, a vida é uma dádiva. É maravilhoso a vida. A vida é algo que foi compartilhado mesmo, é um compartilhar. Deus pegou aquilo que ele tem, que é o espírito de vida, e compartilhou com o ser humano. Ou seja, faça o melhor que você puder. Presentifique o teu momento. Eu não estou dizendo para ser super-herói, não, tá? Nunca sofrer, não sentir dor, não. Se eu falar isso, eu vou estar me enganando, porque a dor faz parte. A dor faz parte do nosso crescimento, a angústia, tudo isso. Mas eu saber ressignificar isso é muito importante. Porque tem pessoas se suicidando, Bruno. Se eu não me engano, ano passado foi o ano que mais teve uma campanha contra suicídio. Por quê? Porque as pessoas desvalorizaram essa dádiva, sabe? Elas acham que elas vão acabar com o sofrimento, porque elas não sabem lidar com o sofrimento. Tu entende? Então, o que elas fazem? Elas abrem mão da própria vida, não porque ela queria perder a vida, ela quer perder a dor que ela não sabe lidar. E é muito importante eu saber lidar com isso. Entendeu? Eu já cuidei de pessoas que teve ideações suicida, que tentou se jogar de ponte, sabe? E assim, eu tive que ser bem
porque até o ato de se jogar, ela foi para se jogar, e quando foi num processo mesmo bem doloroso, eu disse para ela, olha, tu vai perder aquilo que muitos estão no SECOM, aqui é SECOM, né? Muitos estão em leito, pedindo de Deus, não me leva. E você tem essa gratificação de Deus. Sabe, foi quando a pessoa teve um insight, nós chamamos de insight, sabe aquele tchan que a pessoa se desperta? Mana, hoje eu continuo fazendo um acompanhamento. Hoje, se tu falar para ela de morte, ela fica louquinha, que ela quer viver. Porque nós precisamos ter esse insight para a vida, entendeu? E sempre alimentar, porque é diário, né? Assim, acho que é quando você acorda, né? É. É mesmo que as pessoas que estão. Então, o que que é, aí eu pergunto, mas o que que é amor para você? Para você aceitar ser desvalorizada? Tu entendeu? Então, assim, nós temos que levar em consideração que não é só a morte que acaba com a minha vida. Eu me subjugar a uma pessoa que me maltrata também acaba com a minha vida. Você E se consegue anular compreender também, né? isso? Se Que é o que a gente não anular, pode a pessoa se fazer. anula. A pessoa abre mão da sua própria existência, né? Abre mão da sua protagonização, porque cada um de nós é ator da sua própria vida, para viver em prol do outro, ou seja, para ser coadjuvante. Eu sempre pergunto assim, nas minhas enquetes, você é protagonista ou você é coadjuvante? As pessoas ficam perguntando, coadjuvante sim, fica só na história do outro, fica só vivendo pelo outro. Aí você coadjuva a história dele e deixa a sua por aí, a sua não interessa. Aí depois, quando você chegar a um certo momento da sua vida, você vai cair na real e vai dizer assim, o que que eu fiz da minha vida? Né? Porque tem uma parte lá em Eclesiastes que diz assim que vai chegar os maus dias, onde você não vai ter força. É o momento que você vai refletir sobre sua vida. E aí, já passou. Então, não é melhor fazer tudo agora? Fazer tudo de bom, viver o que você tem de bom e plantar coisas que você vai poder colher mais tarde. Porque a lei da semeadura ninguém some, não. Ninguém foge dela, não. Se tu plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisa ruim, aí sabe o que é o errado? É se vitimar depois que fez uma plantação totalmente errada, aí começar a se vitimar. É a vítima da sociedade, sabe? Ai, poxa, eu sou coitadinho. Alguém me fez errar. Não, você plantou. E não queira que o outro colha o fruto com você. É bem isso, entendeu? Eu tenho bem essa fala, bem. Aí eu acho bem interessante essa fala, sabe? E aí, dentro dessa sua fala, eu queria que a senhora falasse sobre propósito. De 2 âmbitos, né? O âmbito que a senhora também é pastora, né, nessa questão da fé, e esse propósito da psicologia, porque eu acho que é algo que está ligado, né, à parte do ser humano. Ei, eu vou sair. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. É porque tá dando 2 ecos aqui. Eu vou Pronto, sair e vou voltar, tá bom? tá certo. Tá, me chama de novo aí que eu vou voltar. Tá bom. Encerrar. Pronto, gente, a gente está aqui com a psicóloga Maria Cardoso, ela é cadeirante. A gente conversou sobre preconceito, a gente conversou sobre amor. A gente vê um exemplo de superação, a gente está aqui para poder levar até você essa oportunidade que nós temos, né? Porque ela, com toda dificuldade, ela comprou o seu carro, ela tirou a sua carteira de motorista, né? E quantas vezes a gente, né, que tem todas as qualidades, que a gente de repente não tem as dificuldades que ela tem, às vezes a gente começa a colocar empecilhos, né? E o nosso objetivo nesta noite é falar disso, desse propósito de vida, da valorização de vida, do quanto a gente pode ser útil para o próximo, do quanto a gente pode realmente valorizar aquilo que nós temos, né? Nós vivemos em um mundo em que o ter é muito valorizado, mas a gente precisa realmente nos amar, a gente precisa realmente dar valor àquilo que nós somos. Então, a gente falou sobre gratidão, a gente teve aqui um papo muito bom, sobre superação, sobre como protagonizar a sua própria vida, que você não pode jogar a culpa para alguém, né?
e a gente precisa lidar com as oportunidades. E aí no início a gente teve uma conversa que falava sobre ser protagonista, né? Protagonista da nossa própria vida. E aí eu vou mandar aqui de novo para ela esse convite para a gente tá falando sobre o propósito de vida. Quero agradecer a participação de vocês, a nossa pastora e psicóloga está em Manaus, né? E ela recebeu o nosso convite, e aí eu queria passar de novo essa pergunta para ela sobre o propósito, né? Nas duas, tanto na psicologia como na fé. Tá, o propósito é porque assim, eu vou te falar um pouco sobre propósito. Eu acredito que não existe acaso, existe um propósito. Só que como cristã, como pastora, eu acredito que todos nós temos a capacidade de escolha e como psicóloga eu também acredito. Você nasceu para ser aquilo que você determinou. Vamos dizer o seguinte, você nasceu, você é o Bruno, e você veio na Terra para cumprir um propósito de Deus. Sim. O que é o propósito de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A partir daí, você vai escolher qual vai ser a forma que você vai compartilhar aquilo que tu ganhou de Deus. É você que vai escolher, entendeu? Por exemplo, eu escolhi que no âmbito religioso eu vou trabalhar com pessoas. Eu vou dar aquilo que eu tenho de melhor e vou fazer com o que eu posso da melhor forma. Essa foi a forma que eu decidi para cumprir um propósito na minha vida. Porque eu acredito, sim, que eu não vim acaso nesse mundo, entendeu? Mas, como psicóloga, como eu estou na linha fenomenológica, eu acredito, assim, que como o ser humano ele tem diversas possibilidades. Todos nós temos um propósito, só que ninguém determina o propósito do outro. Entendeu? Então, assim, eu trabalho com diversas pessoas no âmbito profissional, com diversas religiões. Então, leve em consideração aquilo que o sujeito tem do propósito dele. Entendeu? O que ele acredita de propósito, ele. Eu não posso predeterminar o que o outro fala, porque o que acontece com algumas pessoas que são evangélicas? Elas querem que o mesmo propósito que eu vivo, o outro viva. Então, eu sou contra esse tipo de coisa. Eu acredito no propósito que Deus colocou na minha vida. Qual é o propósito da minha vida? Eu abençoo as pessoas com aquilo que eu sei fazer. O que eu faço? Eu compartilho o que eu aprendi como profissional, né? Que eu compartilho muito. Bruno, eu participo de muitas ONGs. Eu participo de muito projeto e a maioria dos projetos que eu participo, eu trabalho voluntário. Foi um dos propósitos que eu coloquei no meu coração para o Senhor. Um dia que eu determinei que eu ia fazer uma psicologia, eu disse, Senhor, quando eu me formar, eu vou trabalhar para as pessoas, amando as pessoas e vendo a potencialidade dessas pessoas, entendeu? Como profissional, eu sou muito ética, então, quando se trata de religião no âmbito profissional, eu acredito naquilo que a pessoa acredita para a vida dela. Eu não determino o que ela acredita, mas como pessoa que acredita em Deus, no meu âmbito religioso, eu trabalho com aquilo que é o meu propósito. Qual é o meu propósito? Levar a palavra de Deus, o amor, entendeu? A caridade, tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração mesmo. O que Jesus disse? Se nós amar o próximo como a nós mesmos. Então, primeiro que eu digo, você se ama? Porque você diz, eu amo tanto o meu próximo, mas você se ama de verdade? Porque eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Porque o que eu quero para mim, eu quero para o outro. Você compreende isso? Lidar Então com é as nesse diferenças, né? propósito. Que não é fácil. Lidar com as diferenças é muito importante. Lidar com a diferença é eu não julgar o outro, Bruno. Eu aceitar ele da forma que ele é, porque a Bíblia diz, vinde como estás. O permanecer não é com a gente, é com ele, é ele Deus. Tem muita gente que convida um indivíduo para servir a Cristo e quer determinar o que o sujeito vai fazer, porque todos nós temos um tempo de mudança, entendeu? E a liberdade. E a liberdade, é muito importante eu deixar o outro ser livre para a escolha dele. Então, é isso que eu acredito. A gente sempre faz uma oração, né, pela nossa cidade, Fortaleza, e agora eu vou querer fazer essa oração aqui com a senhora, porque também eu acredito que já é uma resposta também para quem participa da live, né? Porque quando a gente traz alguém que pode estar auxiliando nessa parte da psicologia, ajuda quem não pode estar saindo de casa, né? Ter esse momento de compartilhar, porque a gente está aqui para compartilhar. E eu acho que isso ajuda bastante, né? Então, eu quero convidar agora cada um de vocês que estão aí na live para a gente... Eu vou começar a interceder aqui pela nossa cidade, Fortaleza. A gente já intercede pelo nosso país, orar por Manaus, né? Que a nossa pastora recebeu esse convite. E
quando a gente começa a olhar para a senhora, a gente consegue, assim, pelo que a senhora fala, ver que tem muitas pessoas por trás, né? Tem pessoas que a senhora ajuda, tem hospital que a senhora atua, tem ONG, tem palestras. Então, nessa noite eu queria que cada um de nós que estamos aqui, nós possamos agora unir a nossa fé para orar por pessoas, porque esse é o nosso foco. Quando a gente ora por pessoas, quando a gente realmente abre mão da nossa própria vontade, também a gente se acha, né? A gente acha o nosso propósito, né? Então, assim, é um momento muito tenso, mas a gente pode aliviar mais o que a gente está passando com esse propósito, porque o que dá sentido à vida é o propósito. Verdade. Tá bem? Então, é o momento da senhora receber, né? Porque quando a senhora fez, eu fiz o convite, a senhora recebeu, a senhora não questionou nada, a senhora não assim, não abriu mão do convite, da oportunidade de estar aqui com cada uma das pessoas, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que a nossa conversa foi muito proveitosa, não foi algo programado, eu não gosto de programar muito, porque eu acho legal isso, as perguntas foram feitas espontâneas, a senhora respondeu, e respondeu o que está no coração, né? Porque é difícil, um profissional falar um pouco do que pensa, do que sente, né? Geralmente é mais mecânica, mais do que estudou, né? Então eu consegui observar que a nossa conversa ela fluiu, porque a senhora também trouxe essa parte humana, né, da senhora. Eu acho muito importante. Amém. Eu vou fazer aqui uma oração pela senhora e depois a senhora pode estar falando alguma coisa para a gente encerrar a sua participação. Tudo Eu bem. vou orar aqui. Espírito Santo, Pai, nesta noite nós estamos aqui com o nosso coração grato por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos entregou. Nós queremos agora fazer um clamor pela nossa cidade de Fortaleza. Nós sabemos que nós vivemos em um momento muito difícil, mas cada um dos teus servos que aqui estão, eles podem viver o propósito, eles podem realmente amar, servir, eles podem te adorar porque eles têm essa liberdade, eles podem compreender e eles podem abençoar outras pessoas, Pai. Toda vez que nós oramos por alguém, quando nós realmente nos permitimos, Pai, ser instrumentos de bênção na vida de outras pessoas, nós crescemos. E a caminhada cristã é assim, é diminuir para que o Senhor cresça, é abrir mão da própria vontade, é colocar esse eu na cruz para que a tua glória venha crescer. Então nós estamos aqui para que a tua glória venha crescer. Alcança os hospitais da nossa cidade, alcança os médicos, enfermeiros, alcança, Deus amado, os psicólogos, alcança cada área, Pai, da saúde, Pai, da nossa cidade. Como sempre eu tenho orado pelas crianças de rua, como eu tenho orado pelas pessoas que estão precisando de algum auxílio e não têm. E nós queremos ser gratos ao Senhor nesta noite por aquilo que nós temos, por aquilo que o Senhor preparou, Pai. Eu te peço por cada cidade, por cada estado, por cada região do nosso país. Eu te peço pelo presidente, Deus amado, eu te peço por cada setor da sociedade junto com os teus servos. Eu creio que essa oração, Senhor, ela vai chegar no céu com resposta, Pai. E agora nós queremos orar, Senhor, pela vida, Pai, da psicóloga, Deus amado, pastora, pela vida de cada pessoa representada, Senhor, pela vida da Maria, Deus amado, como ser humano, Cardoso, que está aqui para abençoar vidas, para compartilhar o que ela conhece, e esse propósito, Pai, essa história tão, meu Deus, forte de superação, Senhor, essa história que ela poderia muito bem estar, Deus amado, dentro de casa, sem querer sair, sem querer, Deus amado, ter estudado, mas ela, meu Deus, abriu mão de muitas coisas e superou, Pai, superou as dificuldades, superou, Deus amado, os conflitos internos, e ele está aqui como um exemplo de que nós também podemos superar. Alcança a vida dela, alcança o seu ministério, as ONGs, as palestras que ela tem dado, o seu setor, a clínica, Deus amado, que ela trabalha. Nós queremos agora levantar um clamor, porque eu creio que ela está sendo ministrada por Ti, Senhor. Isso é tão bom, porque quando nós temos um propósito, nós não fazemos nada para receber nada em troca. E nós recebemos de Ti. É isso que o Senhor está, meu Pai, recebendo, Pai. Ela nem imaginava que ela iria gravar um vídeo, nem eu imaginava que nós, meu Deus, teríamos esse momento de compartilhar, porque foi uma indicação que eu recebi no Instagram, Senhor, e aonde nós estamos chegando, Pai, em Manaus, para abençoar junto com o Teu povo. Eu te peço pelas nações, e eu já quero te agradecer por este momento, Pai. Eu já quero te orar e te agradecer no nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero agradecer aqui pela participação da senhora. Muito obrigado. Está falando sobre o propósito de vida. Eu vou ter que falar um pouquinho assim sem o áudio, tá? Eu já quero te orar e te agradecer no nome de Jesus. Tá dando tipo um eco. Tá dando eco? Eu quero agradecer aqui pela participação da senhora. Muito obrigado.
Tá falando sobre o propósito de vida. Então, assim, meu celular tá para descarregar. Tá melhorou? Melhorou. Melhorou? Tá dando eco ainda. Então, deixa eu te... Melhorou já. Aqui, Melhorou? melhorou. Então, assim, eu quero agradecer... eu quero agradecer o convite que você me lançou, tá bom? E dizer para você que a participação que eu fiz foi de coração. Eu gosto muito de Fortaleza, já passei um tempo em Fortaleza, tá bom? E qualquer coisa que você precisar, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Certo. E agradecer Tá a bom. todos que participaram conosco, tá? Tá certo. Boa noite. Boa noite. Que Deus abençoe, viu? Amém. Glória a Deus. Então você pode colocar aí o seu nome, a sua cidade, a gente vai continuar aqui conectado, eu vou ler aqui um salmo, a gente vai continuar aqui orando. E eu quero aqui ver quem está online para dar a parte do Senhor para vocês. É um prazer muito grande. Foi uma temática muito rica. Você que não pôde acompanhar pode depois assistir. É muito importante. Coloca aí o teu nome, o pedido de oração. A paz do Senhor é Vilane, a paz do Senhor Maria José, Heraldo, Diana, Erasmo, cada um de vocês que estão aí. Liliane. Eu vou ler aqui para vocês o Salmo 117. Diz assim: Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. Márcia Muniz, paz do Senhor. Diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. O Salmo 118 diz assim: o salmista louva a Deus por ter livrado de muitos inimigos. Diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Então aqui a gente falava de gratidão. Então quando a gente louva a Deus quando a gente acorda, a gente louva a Deus quando a gente se alimenta, a gente louva a Deus quando a gente está com alguém, a gente louva a Deus quando está na live. Então é um louvar que não para. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite. Então quando nós louvamos a Deus, nós somos edificados. Diga agora a casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Então o louvor ele tem esse poder de tirar alguém que está em uma situação limitada, de tirar alguém que está em uma situação de conflito e de mostrar um caminho novo, um caminho largo, um caminho que a gente renasce, um caminho que não tem temor, um caminho que, ainda que a gente venha temer, a gente vai superar esses temores. E é isso que Deus quer que você faça nesta noite. Diz assim: o Senhor está comigo, não temerei o que pode fazer o homem. Então nós precisamos trazer a certeza para dentro de nós que quem está conosco é o Senhor. E sempre quando nós clamamos, nós recebemos o Senhor. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Então, que a gente possa vir encontrar Deus nesta noite, que a gente venha realmente nos desprender daquilo que nos tira a paz, daquilo que nos tira do foco. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as gentes me cercaram, mas o nome do Senhor despedacei. Cercaram-me, tornaram a cercar-me, mas o nome do Senhor despedacei. Então, quando a gente coloca o nosso olhar para Deus, as limitações, as barreiras, elas são dissipadas, porque nós passamos a servir a um Deus que nos conhece, a um Deus que nos cerca com amor, que nos cerca com a bondade, que nos cerca com a graça, que nos cerca com a fidelidade, que nos cerca com a paz. E a paz que o Senhor nos tem excede todo entendimento. Então, Deus tem força para você, Deus tem salvação, Deus tem justiça. Então, tudo isso vem quando você louva, quando você bendiz a Deus.
Não por aquilo que você pode receber, mas por aquilo que Ele é. E Ele te alcança nesta noite. Sinta agora o cuidado de Deus, sinta agora o abraço de Deus. Eu quero te convidar mais uma vez a orar, a expressar toda a gratidão que você dá para Deus nesta noite. Coloca aí o teu pedido de oração, quero orar por você também. E eu creio que o Senhor vai nos renovar, vai continuar trabalhando dentro de nós, porque é uma noite de gratidão. Espírito Santo, mais uma vez, eu quero elevar a minha voz na direção do trono, Pai, e reconhecer a tua bondade, reconhecer a tua fidelidade junto com os teus servos. É uma noite, Pai amado, que o Senhor nos deu para louvar, para orar, para refletir e para ser, Senhor, pessoas melhores. Que até o término desta live, que nós possamos receber de Ti a capacitação de nós sermos melhores. Que nós possamos refletir a Tua glória. Que se existe alguma coisa dentro de nós que não te agrada, que o Senhor tire. E que nós possamos exercitar o poder da gratidão. Receba nesta noite o abraço. Receba o alívio. Alimente bons pensamentos. Senhor, nós queremos colocar cada familiar nosso no Teu altar. Nós queremos colocar projetos. Cada área, Pai, das nossas vidas no Teu altar. Nós queremos te agradecer por tudo. Muito obrigado por cada vida representada. Muito obrigado por cada família, Senhor. Eu quero te agradecer por esta noite, na Tua presença, junto com os Teus servos. É com a certeza da vitória que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Esse é mais um projeto Semente de Esperança. Eu sou Bruno Ferreira. Seja ricamente abençoado. Continue buscando, continue adorando, continue servindo a Deus. E eu creio que Deus reservou o melhor para cada um de vocês. A paz do Senhor a todos e boa noite.